Muito bem, esse é o nosso Orientes. Quero já dar as boas-vindas ao Padre Rafael. Bem-vindo, Padre. Muito obrigado. É sempre uma alegria estar aqui, né, pedindo a Deus que nos oriente, para que possamos também ser uma orientação ou um ponto de referência para que você se oriente, para que você tome decisões boas, que saiam dos marasmos da vida e tenha a alegria de viver bem. Ele que é o pai das luzes, né? É o pai das luzes. E Yuri, muito prazer, que bom estar com você aqui, meu irmão. Já tive com seu pai algumas vezes nos programas. Bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer poder estar aqui. Eu já vim aqui na casa em outros programas, mas é muito prazer poder estar aqui com você e a gente poder passar um pouco desses anos de trabalhos nossos aí. Quem sabe poder oferecer um pouco mais de ajuda às pessoas. O seu pai falava que vocês já até escreveram um livro juntos, fizeram alguns trabalhos juntos na área da psicologia. A gente dá algumas palestras, inclusive, juntos já há um tempo. E o ano passado a gente lançou um livro chamado A Equação da Afetividade, Como Lidar com a Raiva de Crianças e Adolescentes. Então, para tentar ajudar pais mesmo, voltar a pais e profissionais para ajudar nos cuidados que a gente veio falar aqui hoje, como ajudar a cuidar dos nossos filhos e crianças da vida. Então prepare-se, porque vai ser um enriquecimento esse momento para todos nós. A gente quer começar com um VT do Povo Falando. O nosso tema hoje são os medos, as síndromes e as fobias. Vamos lá, o Povo Fala. É a violência. Violência em geral, seja no trânsito, seja na rua, em qualquer lugar. Acho que tem várias coisas que a gente pode ter medo. Por exemplo, da morte seria uma coisa. É de fracassar. Assim, umas coisas, eu não sei, ainda mais com um amigo, família, assim. De ter muito medo, eu acho. Você tem medo de ter medo? É. De bicho eu tenho de cobra. Só isso. O medo é uma emoção, uma das emoções básicas, como a raiva, a tristeza e a alegria. O maior medo? Acho que hoje em dia a violência, né? Principalmente a gente tem criança pequena em casa e tudo mais. E hoje a gente está vendo que a violência está dentro de casa, mas não está nem mais na rua, né? Então acho que é mais isso. Meu maior medo é de não alcançar meu objetivo. Eu acho que não. Acho que a gente tinha que ser segura de tudo que a gente vive na vida, né? Acha que o medo, então, ele pode atrapalhar, não chega a ser saudável? Não, eu acho que pode atrapalhar muito. É normal, eu acho que faz parte do ser humano, né? É do humano, da natureza. Acredito que é normal. Quem não tem medo hoje em dia, né? O medo ele tem uma função natural de proteção. É uma emoção necessária e que preserva a vida. Frente a uma situação de ameaça, de risco, dispara em nós uma resposta de medo. Isso faz com que nós possamos nos afastar daquilo que ameaça, de uma fonte de perigo. E, de certo modo, o medo é alguma coisa extremamente positiva, porque a humanidade não existiria até hoje se ela não tivesse a experiência do medo. O medo é aquilo que nos permite, por exemplo, nos afastar de um possível predador, que nos faz não acelerar demais o carro, não nos expormos a riscos desnecessários. Eu acho que tem que ter, porque o perigo está em todo lugar, então a gente tem que saber lidar com isso. Então um pouco de medo eu acho que tem que ter. O medo também, ele acaba tendo uma função de nos tornar mais alertas e mais atentos sempre que existe alguma incerteza. Então o medo também nos prepara para desafios e para lidar melhor com as situações. Muito bem, tá aí o povo falando sobre o medo, do que você tem medo, do que você tem pânico, né? Quais são as coisas que de fato fazem diferença na sua vida para o bem e para o mal. A gente tem essas dificuldades em lidar até com o desconhecido. E o Yuri está aqui para nos ajudar. Yuri, medo, síndrome, fobia. Vamos começar pelo medo. O medo ele é saudável até certo ponto, ele tem uma parte razoável e natural. Não só saudável como necessário. Sem o medo, a gente não se cuida na vida. Então o medo é uma reação neurológica nossa, instintiva, presente em todos os animais, que é o único modo da gente se proteger na vida. Então, um macaco tem que ter reação de medo a uma cobra para que ele possa se proteger. Certo. Então, essa é uma reação, inclusive, de uma área do nosso cérebro chamada amígdala cerebral, que é responsável por essa reação de quando a gente está frente a uma situação de perigo. Então, sentir medo
é a coisa que a gente mais deveria se permitir ter. Como lidar com medo para que ele não vire fobia. E essa é a grande questão. Eu vou atravessar uma rua, vou usar um exemplo bem comum do nosso dia a dia para que a gente possa entender. Vamos atravessar uma rua. Eu tenho que ter medo de ser atropelado e saber usar esse medo para me proteger. Então eu vou até a faixa de pedestre, vou esperar fechar o sinal para os carros e atravesso, aperto, olho para os dois lados para ver se não vem carro. Então esse é o medo saudável. Quando a gente vai para os extremos, então, uma pessoa que não tem medo, ela vai e atravessa sem esperar, porque acha que não precisa ser na faixa de pedestre. Vou atravessar uma estrada num caminho até a passarela, porque é muito cansativo. A gente pode considerar uma distorção, uma doença, não sentir medo, ser meio É uma doença. É uma doença e uma coisa muito séria, porque pode levar até a morte e outros prejuízos. A gente vê isso todo dia no jornal. Pessoas que atravessam uma estrada e é muito cansativo ir até a passarela. Então eles saem correndo no meio da estrada porque acham que vão ser mais rápido que um carro numa estrada. E é impossível. Então eles têm que ter medo suficiente para suportar a chatice de caminhar até a passarela e usar a passarela. É chato, mas precisa. E quando que eu suporto? Quando eu tenho medo de morrer atropelado. O outro extremo, aí sim, são as fobias. E fobia é diferente de medo. O medo é isso. Então, tenho medo de aranha? Que bom! Eu tenho que ter medo de aranha, porque senão eu vou em qualquer uma e alguma pode ser venenosa e me pica. Esse medo começa a me dar palpitação, eu começo a tremer, eu não consigo mais sair de casa porque tem uma árvore perto e eu acho que pode ter aranha. E de repente eu não consigo visitar a casa de um amigo porque ele tem um jardim e eu acho que vai ter aranha nesse jardim. E isso começa a me trazer prejuízos na vida, a ponto de eu começar a sentir mal, então começar a ter o coração, ataque cardíaco que a gente chama, então o coração dispara, sudorese, começa a suar, a respiração fica ofegante, começa a ter vertigens, tonturas. Aí a gente já está indo para síndromes, que pode ser um transtorno de pânico, pode ser com a agorafobia. Agorafobia é um medo de lugares abertos. Fobia social, então a pessoa que tem medo de se expor, de falar em público, mas não aquele medo que não fala, eu vou apresentar trabalho na escola, eu fico meio assim, fico meio tímido. Não, isso é normal. O pânico, a fobia social de falar em público, a pessoa começa a passar mal, literalmente, a ponto de muitas vezes ter que parar no hospital. Confunde-se às vezes até com infarto de coração, infarto de miocárdio, de tão mal que essa pessoa fica. E isso sim é a fobia. O medo de falar em público seria normal? Sim, porque a gente está se expondo. O que eu faço com esse medo? Eu vou me preparo, leio sobre o assunto antes, então eu vou estudar a apresentação para a escola ou para a faculdade, ou vou estudar um tema que a gente venha falar aqui na televisão. Isso é o medo agindo de uma forma que nos protege. A fobia paralisa. Então, aquele exemplo que eu ia falar de atravessar o carro. A pessoa tem que ter medo para poder atravessar a rua e olhar para ver se vem os carros. Ela não pode ter o pânico aonde ela vai parar na calçada e vou falar, agora eu não saio mais do lugar porque eu posso morrer, e ela trava e nunca mais consegue atravessar. Aí é uma fobia. Aí já é uma fobia, aí já é uma doença. E aí para isso a gente tem tratamentos hoje muito bem realizados que conseguem ajudar muito. Então, o medo, ele é necessário, como foi falado aí no VT que acabou de se apresentar, ele é um mal necessário. Uma das moças até falou, eu acho que a gente não tem que ter medo, a gente tem que ter medo. A gente tem que ter medo, vocês acabaram de gravar um programa sobre alcoolismo. Tem que ter medo para que a pessoa não queira beber e dirigir. Porque saber sobre o perigo não faz ninguém. Saber as situações, ou saber que dirigir alcoolizado é perigoso, ou saber que posso ser atropelado, não faz ninguém se proteger. Nem criança, nem adulto. A gente criou uma sociedade que acha que se eu explicar o motivo das coisas, as pessoas vão se cuidar. E se a gente abrir o jornal hoje, vocês vão ver que é mentira. Nós temos adultos muito bem letrados, muito bem estudados, que vão dar um churrasco no fim de semana, convidar um monte de amigos que vão dirigindo e vai oferecer muita cerveja para esses amigos. Você percebe? Sim. E isso podem ser médicos. A gente vai em cardiologistas obesos, em oncologistas que fumam. E eles são os maiores detentores do conhecimento de câncer ou de problemas cardiológicos. Nessa ótica, não tiveram medo suficiente para se preservar daquilo que pode vir a acontecer. Talvez eles não saibam usar o medo ou não estão conseguindo ter esse amor próprio por si, que o medo traz. Quando que eu tenho medo e uso medo de modo produtivo? Quando eu quero ter um objetivo maior. Você percebe? Quando eu consigo usar a religião... O medo é psicológico? Psicológico e neurológico. Aliás, eu diria mais neurológico do que psicológico. Então, ele faz parte da pessoa humana? Faz. Da pessoa humana, dos animais
de qualquer animal. Você nasce com esse registro neurológico de ter o medo, que é para você ter toda essa postura, vamos dizer assim, de preservação. Exatamente. A cobra tem medo, por isso que ela te pica. Ela só pica quando ela se sente ameaçada, porque uma pessoa do nosso tamanho, a cobra não vai comer. Então ela se sente ameaçada e pica. Uma criança de 2 anos reage com birra quando a gente vai pedir para ela parar de brincar e tomar banho, porque ela está com medo. Medo de perder aquele prazer que ela está brincando. Assim como um cachorrinho, quando eu jogo a bolinha para ele brincar, e ele pega a bolinha, traz de volta, quando a gente tenta tirar a bolinha da boca para jogar de novo, o cachorrinho faz o quê? Ele está com raiva, que é de uma área do nosso cérebro chamada hipotálamo, por causa do medo de perder o prazer que a bolinha está dando. Tanto que depois que você tira, abaixou o medo, ele está feliz de novo, porque você vai tacar para ele. E a síndrome? Então, síndromes, dentro dessa área, porque síndromes, na verdade, é um nome que a gente dá para diversos tipos de transtornos. Tem síndrome de Down, síndromes genéticas. Nesse caso, a gente chama de transtornos, como transtorno de pânico, ou fobia social, ou fobias específicas. Então, tem a fobia de aranha, a fobia de fogo, tem a fobia de... Então, a fobia e a síndrome são semelhantes? Não, são coisas diferentes. Você tem a fobia, que pode ser uma fobia social. Fobia social é o medo da pessoa estar se expondo, de falar em grupos. Fobias específicas, a gente tem uma das mais conhecidas, a claustrofobia, que todo mundo fala, que é medo de lugar fechado. A agorafobia, que é medo de lugar aberto. Tá? E temos o transtorno de pânico, que ele é quando você... E aí a gente nem chama de síndrome, a gente chama de um transtorno, que é quando você tem diversos ataques de pânico sucessivos. Ataques de pânico, para quem já teve, ele é sem motivo aparente. Então você pergunta para a pessoa, mas por que você começou a se sentir mal? A pessoa não tem explicação. E aí é diferente da fobia, porque a fobia ela consegue explicar. Na fobia social ou na fobia específica, não, comecei a ter taquicardia, meu coração disparou, comecei a ficar ofegante, comecei a me sentir com vertigem, eu comecei a ficar mal, porque eu vi aranha ou porque eu vi a situação específica que iria acontecer. O transtorno de pânico não tem explicação aparente, então a pessoa fica... de repente, ela começa, nossa, estou começando a passar mal. Por quê? Estava tudo bem, está aqui em família, não aconteceu nada, não apareceu... Não. E, de repente, ela começa a ficar ofegante, suar, coração disparar, começa a sentir mal, a pressão parece que muda, e, de repente, ela começa a ter várias reações fisiológicas no corpo, sem explicação. E aí, quando esses ataques... Seria um transtorno que a gente... Esse é um ataque de pânico. Que a gente chama de síndrome. De transtorno do pânico. E aí, quando você começa a ter vários ataques sucessivos, você tem um transtorno de pânico. E aí você tem medicações hoje que se lida para isso. Então, geralmente, a pessoa que chega a um ponto de ter um transtorno do pânico, ela vai buscar um psiquiatra. Mas o pessoal muitas vezes chama de síndrome do pânico, não chama? Sim, popularmente, usa-se os dois nomes. Popularmente os dois nomes. Para o DSM-4, que a gente usava, que é o Manual de Doenças Estatísticas dos Estados Unidos, hoje já estamos na versão até 5, que saiu esse ano, se usava a palavra transtorno do pânico. Mas popularmente pode se chamar de síndrome do pânico. Tem gente que fala, eu tive um ataque de pânico. O ataque de pânico é aquele momento que aconteceu. Vários ataques sucessivos em 6 meses na vida da pessoa formam um transtorno do pânico. E aí você trata com medicação mais psicoterapia, sempre os dois juntos. A medicação, porque vai ajudar a pessoa nesse momento. Então ela começa, você entra com alguns tipos de antidepressivos, como inibidores de recaptação de serotonina ou outros tipos de medicamento, cada organismo da pessoa reage a um. Então você tem uma ordem, tenta um, não deu certo, tenta outro. E a psicoterapia. E aí na terapia a pessoa vai tentar trabalhar primeiro para ela reconhecer o que está acontecendo com esses ataques de pânico, aprender a lidar quando o coração disparar, ela já não começa a achar, meu Deus, eu vou ter ataque, e aí acaba tendo mesmo. Então você aprende a pessoa a lidar com isso e depois aos poucos ir conseguindo se dessensibilizar ou conseguir compreender qual que é o fator gerador e não precisar mais ter mais. Ô padre, é interessante tudo isso porque a gente falava no programa anterior, sabe, Yuri, sobre essa situação social, essa situação das pessoas nesse mundo tão, parece que vertiginoso, fora do padrão, fora de coerência, agressivo, né? Que a gente acaba se submetendo a muitas coisas que não gostaria, se sujeitando e se deformando, né? Eu, em 2000, deixa eu lembrar que em 95, eu tive uma estafa
E ele estava falando do pânico e eu tive ataque de pânico, né? E tive que cuidar. Mas o interessante foi, Isso a gente estava estresse. colocando... Estafa geralmente vem quando estresse. A gente Sim. tem a fobia por estresse. O meu foi justamente pelo excesso de trabalho, por não dormir. E depois entrei nesse quadro interessante. A gente estava falando sobre a ótica da fé, Yuri, e voltando sobre essa ótica, quando alguém veio comigo e fomos rezar juntos, aí ela disse, olha, Laércio, Deus está permitindo tudo isso para você perceber que você não é super-homem, que você precisa aprender a depender, precisa depender de ser filho. Aí, só para voltar a essa ótica para dizer um pouquinho, existe todo um lado que a gente pode trabalhar melhor, mesmo a gente não levando em conta no primeiro momento a parte química, né? Existe um lado que a gente acaba se deformando ou permitindo se deformar, ou permitindo se arrastar, né? O medo acaba se tornando pânico, a gente começa, né, a ter manias e começa, muitas vezes, por uma insegurança. Com certeza. O doutor Iro aqui falando, eu lembrava que os textos bíblicos, né, você vai contar mais ou menos 365 vezes na Sagrada Escritura, diz, né, não tenhais medo. E muitas vezes, no longo da caminhada, a gente vai encontrando pessoas que vão afirmando isso para si mesmo, não posso ter medo, não posso ter medo. E quando vem uma afirmação como essa, né, que o medo é um instinto natural de qualquer animal, e aqui em especial do ser humano, né, um instinto de preservação. As pessoas parecem que têm, e creio que seja uma fobia, têm medo de ter medo. Né? Ficam desesperadas, não posso ter medo, eu tenho que ser super corajoso, super homem. E já começou a distorção. Vai começar uma fobia. Né? E a coisa linda é quando você reconhece, quando eu quero ser esse super-homem, que não tenho medo de nada, uma mulher maravilha, não tenho medo de nada, o salvador da pátria, que não tenho medo de nada, eu vou me expor de tal ponto à vida, eu vou me desgastar a tal ponto na caminhada, que chega um momento que você está sem defesa nenhuma. Eu creio que quando Jesus nos diz, né, quando a Sagrada Escritura nos diz, não tenhais medo, ele está dizendo, não ter essas fobias que nos escraviza, que nos prende, que nos acorrenta. Tem uma situação X na minha vida, eu não posso ficar desesperado, né? O Yuri estava falando aqui da aranha, outro tem medo de barata, outro tem medo, sei lá, da cobra, outro tem medo disso, aquilo, outro. São coisas irracionais muitas vezes. Então a gente precisa compreender que a fé ela vem nos dar um suporte, não para tirar nossas barreiras seguras, né, nossas contenções seguras, de maneira alguma, mas justamente para ter uma qualidade de vida muitíssimo maior e dizer, até aqui eu preciso ter atenção para atravessar uma rua, eu preciso ter atenção, por exemplo, eu vou voltar para casa, eu moro numa rua muito especial, eu não posso chegar em casa a altas horas da noite sem ter a devida atenção. Quem está na rua, o que está acontecendo, não, eu não tenho medo, eu sou padre, eu rezei a missa, eu vou chegar lá, os anjos estão acampando ao meu redor, vou entrar de qualquer jeito, de maneira alguma. O medo determina a minha preservação. Eu olho como está o movimento da rua, quando vou abrir o meu portão, eu tenho que ter essa visão, pelo menos, do meu espaço, porque é um instinto de preservação. Mesmo tendo a fé, mesmo sendo coerente e ouvindo do próprio Senhor dizendo, não tenhais medo. Eu creio que esse não tenhais medo, eu acho que numa versão moderna, a gente poderia dizer até mesmo, não tenhais fobias. Mas tem uma outra palavra que ele diz assim, sede prudentes como as serpentes. Ele acabou de citar o exemplo da serpente, exatamente, que por medo, e eu sou testemunha disso, eu morei no Nordeste um ano, e a gente estava na casa de um rapaz, num sítio, e eu, na beira da piscina, assim, olhando, a gente nem ia entrar, era só uma visita rápida, e quando eu olhei, tinha uma cobra coral passando no pé da minha filha, assim, passando, assim, a gente aqui conversando, e passando. Falei, uma cobra, todo mundo, uma cobra coral, é uma pichotinha desse tamanho, assim, da largura de uma caneta Bic, né, um trocinho. Aí assustou todo mundo, e ela foi embora. Eu falei, vou matar. Aí eu não achei nada que matasse ali na grama, no sítio bem arrumado e tal. Peguei a mangueira d'água e dei com a maior força que eu pude em cima dela. Padre, ela botou todo mundo para correr. Ela se apoiou na pontinha do rabo, assim, parecia que ela voava e veio em cima da gente.
E aí eu fiquei a 2, 3 metros dela, assim, quando eu ameaçava de me aproximar, que eu queria matar, para proteger as pessoas que viessem naquele sítio. Quando ela parava, já ficava de pé de novo me esperando. 2 seres com medo, você e a cobra. Eu e ela. Você percebe? Sobrevivência. Interessante, eu falei, deixa ela aí, porque eu não tenho condição de enfrentá-la. E desse tamanho, enquanto eu não a ameacei, enquanto ela não correu risco, ela nem fez conta, estava passando no meio de nós, assim, ó, no pé da minha filha mesmo, no pé, assim, passando. Então, é interessante essa situação, porque é preciso, o que a palavra chama, então, de prudência, esse medo de preservar, esse medo de bom senso. Quando você falava, me lembrava isso, bom senso, né? Porque as pessoas hoje estão vivendo um desprezo por esse medo. Um desprezo pela própria vida, pela né? própria Eu diria vida. que hoje as pessoas estão... Na verdade, eu digo assim, que hoje a ciência e a religião andam muito juntas. As pessoas têm muito medo de que a medicina ou a psicologia faça as pessoas da religião. E eu digo que é muito pelo contrário. Quanto mais eu estudo dentro lá da neurologia, quanto mais eu estudo psicologia, mais eu acredito em Deus, eu mais acredito nisso. E o que a gente coloca na psicologia, em cima do que estava se falando, a gente sempre vai ter a nossa impotência, que é onde a gente fala, nós somos apenas humanos, não somos Deus. Fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, mas não somos Deus, não temos todo o poder. E essa é a impotência que a gente fala. Nós somos responsáveis por escolhas, nós temos o livre-arbítrio. Então eu posso escolher tomar cuidado para atravessar a rua. E isso vai me gerar um cuidado. Me dá 100% de segurança na vida? Não. 100% de segurança a gente nunca vai ter. Eu posso estar na calçada e uma pessoa bêbada vir me atropelar. Eu posso tomar todo cuidado com cobra e sem querer distraído pisar e ter uma cobra atrás, ela se assustar e me picar. Então, risco a gente corre a vida toda. Usar o medo significa eu poder saber que eu vou poder controlar a minha parte do jogo, da nossa vida. Os meus 50% de controle que eu tenho para a minha vida. Os outros 50% que eu não tenho controle, eu não sei se eu posso ter um infarto mesmo cuidando da minha saúde, eu não sei se eu posso ser atropelado mesmo seguindo as regras, mas porque alguém não seguiu, eu não sei se eu posso sofrer qualquer tipo de acidente. Existem... Aí é a religião, aí entra a fé. Entra a fé. Você percebe? Então, na verdade, agora eu jogo tudo na mão de Deus e, bom, tá bom, então eu posso andar de olho fechado no meio da rua? Também não é isso. Aí eu estou usando meu livre-arbítrio. Então, o que a gente fala para a pessoa aprender a aceitar os próprios medos, ela tem que aceitar a própria impotência. Nós somos impotentes frente ao mundo. Se eu sou impotente, eu tenho que saber que eu vou cuidar até onde eu posso. Até onde eu não posso, eu rezo, tenho minha religião. O que eu posso, eu uso o meu medo. Mas não preciso deixar de fazer. Mas o mundo de hoje está muito prepotente. Aí é um problema muito sério. Aí é um problema sério que dá uma boa conversa. Esse é o Oriente. Hoje nós estamos falando sobre medos, fobias, síndromes. Já entramos mais categoricamente no medo. Daqui a pouco a gente vai avançar nesses assuntos com algumas especificações próprias de cada um deles. Mas você em casa, o que é que você tem? O que é que você vive? O seu medo passa por uma prudência ou já virou uma fobia? Até onde você se vê num bom senso do uso do seu medo? A gente vai para o intervalo, a gente volta já já.